Voltando no intervalo, passando imediatamente a palavra a você, Thaís. Outra das declarações que causaram muita repercussão, feitas hoje pelo presidente Lula pela manhã, se refere à maneira como ele caracteriza a captura do orçamento público por diversos interesses. E ele captura isso, ou melhor, ele considera que isto são empresas interessadas que tomaram conta do orçamento público. E como é que ele sai dessa? William, as empresas têm interesse mesmo e isso é uma batalha no mundo inteiro por redução de impostos. Então, não é uma luta ilegal, ao contrário, é uma luta legítima que o setor privado faz em qualquer lugar. Tanto é que ele acabou de fazer o mover, né? Exato. Se o governo brasileiro, ao longo dos anos, foi condescendente e, inclusive, acreditou, em algum momento o governo pode ter acreditado que aquilo faria benefícios. Então, o governo também tem que assumir a sua responsabilidade. O presidente Lula me chamou a atenção hoje quando ele disse que ficou perplexo com o que ele ouviu sobre os benefícios tributários. O diagnóstico está feito há muito tempo. Quem criou a desoneração da folha de pagamento foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Foi ela que dobrou a conta de benefícios tributários, esse que o Lula chamou de captura pelo setor privado. Então, assim, o diagnóstico está feito há muito tempo, mas eu acho que é um pouco do que você chamou a atenção na abertura. Cadê o roteiro para a solução? Né? Porque esse diagnóstico está feito há muitos anos. Cadê o roteiro para a solução? A gente não conhece. Você conhece, Daniel? Não. Você adora uma política industrial, como você falou aqui ontem. Nós anotamos aqui criteriosamente as suas preferências. A sua preferência por política industrial significa política industrial, por definição, de alguma forma, um benefício, um incentivo, uma proteção. É algo que particularmente agrada àqueles dentro do PT que estudam teorias econômicas e têm suas fórmulas para o desenvolvimento de um país. E aí, como é que fica então? Certo. Bom, a gente, não à toa, o governo está dizendo que estuda ali um cardápio de medidas de A a Z. E se a gente for pensar em gasto tributário especificamente, tem ali um X-tudo que dá para escolher de A até Z. A minha crítica sempre vai no sentido de que o mover é um exemplo, o regime automotivo é um exemplo de gasto tributário, assim como um regime para a indústria química de menos tributação. Mas talvez essas indústrias realmente estejam sofrendo uma concorrência que precisem de algum incentivo tributário. Ou não, o problema é justamente a falta de avaliação das políticas públicas que não tem acontecido quando o governo e o Congresso decidem renovar, prorrogar, ampliar essas renúncias fiscais. Agora, é preciso dizer que entre os 32 novos gastos tributários ou renúncias fiscais criados só em 2023 identificados pelo TCU, a gente não está falando não de política industrial só não. A gente não está falando só de mover ou de indústria química. Tem muita coisa ali, muito planejamento, margens, portarias e decretos que dão margem a planejamento tributário pelas empresas, o que fez, por exemplo, com que Petrobras e Vale, só cada uma das duas, tivessem renúncias de quase 20 bilhões cada uma no ano passado. Então, esses pontos são dignos de nota. O problema é como enfrentar esse tipo de situação, porque vai rever gasto tributário de quê? Zona Franca de Manaus, bancada no Congresso aceita, vai reduzir o quê? MP do PIS/COFINS, o setor privado aceita. Então, a margem política para se discutir isso é muito pequena num governo que é considerado já enfraquecido para enfrentar esse tipo de discussão. E aí ele trouxe mais um elemento que está na cabeça de todo mundo como ponto de interrogação, Caio. A gente às vezes é meio repetitivo nisso, mas porque a questão está parada ali na frente de todos nós, que é, bom, corte de gastos. Ele admite, discute com seus ministros isso no Palácio do Planalto no começo da semana, vem na entrevista hoje e reitera aquilo que a gente conhece do script já dito 200 mil vezes. Não vou fazer ajuste em cima de pobre. Ele deixou, na sua avaliação das palavras do presidente, alguma sugestão como é que ele pretende atacar essa questão? Não, o gesto, não, ele não deixa e a gente não sabe ainda que caminho que vai, né? Tem um cardápio lá para ele avaliar. De uma maneira geral... Não, tem um cardápio que a equipe econômica apresentou. Estou fazendo uma pergunta um pouco irônica, mas está lá mesmo? Sim, tem um cardápio que foi apresentado, que vai desde revisão de política de salário mínimo até revisão do BPC.
né? Cada um com impacto X, Y, Z, e revisão de gasto tributário. O que ele faz, de alguma maneira, e colocando o Roberto Campos Neto como alvo, e acho que tem a ver nesse pacote todo, é eleger uma elite que atua contra o governo, segundo ele, e que ela tem interesses político-eleitorais representados no Roberto Campos Neto, que votou em 2022, foi votar com a camisa amarela do Bolsonaro e que agora está se articulando para ser ministro da Fazenda do Tarcísio. Falou isso numa brincadeira, né? No jantar, mas falou. Então ele pega esse grupo que está batendo, né, que está reivindicando soluções e caminhos. E aí tem uma coisa muito curiosa do dia de hoje, William, que eu fico muito refletindo e me questionando. Quando sai um Datafolha, como saiu no meio da tarde, o Datafolha, toda essa crítica que na visão do governo do Palácio do Planalto vem de uma elite empresarial e tal, dos poderosos, representados no Roberto Campos Neto, não bate com o Datafolha. Porque o Datafolha, a expectativa econômica, 40% acha que a economia vai melhorar, 28% acha que ela vai piorar e 27% acha que vai ficar a mesma coisa. Então, ele se sente de alguma maneira fortalecido para fazer esse discurso, muito embora a entrevista foi de manhã e o Datafolha foi à tarde, mas o Palácio do Planalto trabalha com pesquisa. E a popularidade deu uma embicada para cima, ele recuperou um pouco do que ele havia perdido. Então, a mensagem geral, na minha percepção, juntando o Lé com o CRE, que é nosso trabalho, vocês estão errados porque, na ponta, tudo que vocês estão falando para a população não chegou, segundo as pesquisas, e eu posso continuar na minha toada aqui, porque eu estou com 50%, 51% de popularidade. Vocês estão errados, quer dizer, aqueles que apresentam a ele um cardápio de possibilidades de corte de gastos. Sim, e para além disso, aqueles todos que estão reivindicando uma guinada, uma mudança, uma revisão da política econômica para não ser um ajuste fiscal somente pela arrecadação, como vem sendo até agora. E eu estou colocando uma visão de palácio, não estou falando... Ok. Que é minha. Vamos ao que é um mantra entre os economistas, que é o que os fatos se impõem, não é isso? Eu acho sempre que os economistas, às vezes, eu estou falando isso com bom humor, tá, Jefferson? Não é nenhum tipo de crítica pessoal a você, não. É a categoria inteira. Assim, os economistas, muitas vezes, deixam pouco espaço para a estupidez das decisões humanas. Convencidos, como sempre estão, que os fatos se impõem. Mas vamos seguir essa linha de raciocínio. Os fatos dos quais nós estamos tratando é uma considerável dificuldade do atual governo de equilibrar suas contas. Em que medida, ou em que prazo, melhor dito, esses fatos acabam se impondo ao que o Lula possa achar na avaliação política do Caio como sendo correto ou errado? A gente tem imposições de curto e longo prazo, assim, e elas já estão postas hoje. Uma taxa de câmbio de 5,40, ela está carregando muito mais ruído brasileiro do que fundamento brasileiro. Uma taxa de juros de 6,30, como estão as taxas mais longas no Brasil, essas estão carregando muito mais fundamento fiscal do que ruído de curto prazo. São fatos. São fatos. E são dois fatos que economicamente uma hora vão cobrar seu preço. O câmbio elevado, a elevação da taxa de câmbio uma hora vai ajudar a empurrar o Banco Central a ter que parar de cortar juros por conta da inflação. A gente imagina que amanhã, eu ainda acredito na unanimidade, mas uma unanimidade que ficou mais custosa depois da fala do presidente. E em termos de custo, uma taxa de juros de 6,40 é muito danosa para o crescimento no longo prazo. E também vai... insuportável, Jefferson. Ninguém aguenta um juro real desse. Então, assim, precisa ter uma ideia de investimento muito lucrativa para ela vencer um investimento sem risco de 6,40 que o governo te oferece. Todo mês o governo rola 100 bilhões de dívida, ele está lá oferecendo 6,40 de taxa real no longo prazo. Então, assim, esses fatos vão cobrar o preço. E outro fato que é inexorável é esse conjunto de gastos tributários e esse conjunto de despesas. Vamos atacar os dois para chegar ao equilíbrio fiscal. Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Se a gente pegar benefícios previdenciários e assistenciais e mais o mínimo da saúde e educação, tirando o pessoal, a gente fala de 70% do gasto primário.
eu consigo fazer todo o ajuste nos outros 30%? Vou cortar todo o resto? Eu tenho a impressão que o governo olha a fotografia, e a fotografia, em termos políticos, é importante olhar inflação, renda e emprego, e desconsidera, talvez eu estou compreendendo da sua fala, isso o filme, porque o que vocês têm colocado, nós colocamos aqui nas nossas conversas que a projeção, se continuar assim, é de uma piora. Só que o governo ele se sente confortável com o que ele está olhando agora. Porque, tradicionalmente, se a gente for comparar com as taxas com os anos de reeleição, com taxas semelhantes de crescimento em renda, inflação e desemprego, como as de hoje, é um governo que, em tese, se a eleição fosse hoje, se reelegeria. Excelente ponto. Porque daí a gente passa por uma mistura de dois fatores. A gente tem os números, né, Thaís? Que os fatos, né? Juro de longo prazo. A gente tem a avaliação política do governo. Agora, como é que boa parte das elites dirigentes, às quais o Lula se referiu de forma muito crítica hoje, enxergam esse cenário? Elas têm um peso forte na capacidade, por exemplo, de mobilização de setores do Congresso. William, sabe o que eu percebo? Para usar o mesmo termo que o presidente usou hoje para se referir à reação dele às contas públicas, existe uma perplexidade do setor produtivo, dos empresários com quem eu converso, e eu percebo isso, de olhar para o governo Lula e para o ministro Fernando Haddad, que chegou com uma certa desconfiança, mas rapidamente ganhou o apoio dos empresários, do setor financeiro, de estar com a faca e o queijo na mão, de montar um arcabouço fiscal, de avançar com pautas importantes num congresso adverso, num congresso à direita, num mundo político diferente, e, de repente, entender que uma onda de bravatas que são muito ligadas ao PT, está tomando conta, a onda de bravatas toma conta da discussão objetiva, pragmática. O presidente disse hoje, eu sou um político pragmático. Onde é que está o pragmatismo? E isso significa, isso é uma perplexidade e, ao mesmo tempo, é uma frustração. Porque se hoje a gente comemora um crescimento, uma taxa de desemprego mais baixa, uma inflação minimamente controlada, a taxa de investimentos na capacidade de produção do país não avança. E ela é um limitador de crescimento, de sustentabilidade. Então, assim, a economia não aguenta bravata nem para o bem nem para o mal. E o governo Lula parece ter adotado uma onda de bravatas para o mal, que prejudica ele mesmo. Que a conta pode não chegar rapidamente. E eu vejo essa perplexidade, essa frustração do setor privado. Tem o Daniel e tem o Jefferson pedindo a palavra. Daniel, posso passar o nosso convidado? Eu vejo o ministro Alexandre Padilha, ele sempre usa aqui uma alegoria que é a de um campeonato de futebol com 38 rodadas, em que não importa como é que você está no meio da tabela, se você emenda 2, 3 empates ou derrotas. O importante é você chegar no final desse campeonato como campeão, ou pegar Libertadores, pelo menos, né? O problema é que agora o governo está justamente naquela sequência de resultados nitidamente negativos, com empates ou derrotas mesmo. E aí, o que a gente percebe nas reações do governo, como a entrevista de Lula hoje, é uma tentativa desesperada de se recuperar nesse campeonato, mas com movimentos que são muito arriscados. Porque o que você tem hoje é um empresário flertando cada vez mais abertamente com o candidato, ou digamos, o postulante da oposição para 2026, que é Tarcísio de Freitas. É um Congresso mais arredio e progressivamente mais arredio. Eu conversava com gente do Congresso aqui de ontem para hoje e me disseram o seguinte, falou assim, olha, aguarde julho, aguarde se Arthur Lira resolver colocar a regulamentação da reforma tributária em votação. Pensando que vai passar com aquela mesma facilidade que foi a PEC em dezembro, não, agora vai ser diferente. Então, o governo, talvez na sua ansiedade natural de tentar virar o jogo e acabar com a sequência de derrotas ou empates, está arriscando perder o campeonato. Jefferson. Não, tem um ponto que é interessante, e aí tem o trade-off entre o curto prazo e o longo prazo. O Caio trouxe muito bem, assim, com os indicadores econômicos que a gente tem hoje,
E aí a gente pode discutir assim, se a avaliação do presidente também não tão boa quanto poderia ser, não está ruim, mas não tão boa quanto poderia ser, é um reflexo da polarização que está consolidada na nossa sociedade, mas com os indicadores econômicos que ele tem hoje, seriam indicadores que ele teria se reeleito em outras situações. Só que se a gente pega também outro conjunto de informações, taxa de juros alta, inflação desancorada, déficit público, dívida crescente e instabilidade de regras tributárias, também é difícil imaginar que algum país vai crescer significativamente com essa combinação. Vai conseguir um desenvolvimento de longo prazo com essa combinação. Então, assim, os indicadores atuais podem ser suficientes para o momento, mas para as necessidades do país, tem muitos outros indicadores que precisam melhorar. Ou seja, a gente vai ter voos de galinha e não necessariamente vai engatar numa viagem mais longa, né, Jefferson? E aí é o cálculo político para decidir, né? Se você quer, se o um governo prazo. Se a galinha voa até a eleição. Um imediatismo, não, eu preciso pensar no projeto político de ser reeleito em 2026, ou se pensa em 10 anos, em 15 anos de... Desculpa, Caio. Faltou um ponto da gente examinar, Jefferson, que para amarrar essa parte do nosso programa, eu queria propor a você essa avaliação. É evidente que o governo está perdendo rapidamente espaço para investimento, porque o investimento está absolutamente sob a questão dos gastos obrigatórios. O espaço para as decisões de investimento do governo estão diminuindo rápido, não é que vai lá na frente, está acabando agora. Você enxergou no que você averigou hoje das palavras do presidente algum caminho para sair dessa rigidez? Não, aí tem um ponto interessante, né? A gente está discutindo muito a questão a questão fiscal e aí a gente olha para a discussão do gasto e aí fala nas questões de desvinculação, o mínimo da saúde e educação e tal. São temas que vão dar flexibilidade para o governo. Digamos que o governo decida fazer uma agenda e consiga passar uma agenda de desvinculação, uma agenda de corte de benefícios. Não são temas que vão trazer mais sustentabilidade fiscal para o país se a gente não discutir o limite de gastos. Porque todo o espaço que a gente ganha embaixo do limite. Ou seja, aí o governo eventualmente ganharia mais flexibilidade para ter mais investimento. Mas isso vai ajudar a gente a ter resultados fiscais melhores e melhorar a trajetória de dívida? Se a gente não discutir aquela velocidade de crescimento da despesa que foi concebida no arcabouço fiscal entre R$ 0,6 e R$ 2,5, toda essa discussão só vai dar mais flexibilidade para o executivo no curto prazo. E o Congresso provavelmente vai perceber isso. A gente não está fazendo ajuste fiscal, a gente está dando flexibilidade para o Executivo para gastar e vai cobrar um preço caro para aprovar isso. Jefferson Bittencourt, começando por você é o Head de Macroeconomia da Asa Investimentos. Obrigado, Jefferson, pela disposição de vir aqui participar do programa. Boa noite. Me despeço de você também, Thaís. Daniel e Caio continuam conosco. A gente vai para o intervalo. Na volta, o governo propõe desconto de 50% para multas de empresas envolvidas na Lava Jato. Até já.